Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou comentar com você sobre o nível de risco em Ruda 11, o Fiago do Itaú, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, estou dando aqui preferência para os fundos que mais caíram aqui nesse ciclo de queda do IFIX. E temos aqui nessa quarta-feira, dia 10 de junho, Ruda 11 caindo 2,35%. Então, um fundo que até pouco tempo atrás estava aqui flertando aqui com os R$ 9, agora está aqui caindo para casa dos 8,30, né? O caso 6,52. Então, vamos ver o que é que está acontecendo aqui com o fundo. Primeira coisa, vamos aqui dar uma olhada no rendimento e no dividend yield. Aqui com pagamento de 11 centavos, temos 1,32% ao mês. Rendimento intermediário, tá? É que a gente teve uma queda no rendimento nos últimos meses, saiu de 12 para 11,3 para 11 centavos. Então, agora que vou comentar com vocês o que está por trás, o que eu acredito que esteja por trás aqui dessa queda do rendimento. Mas bem, primeira coisa, é que eu acho estranha essa queda, não, eu não esperava ela. Aqui a queda na Selic saiu de 15 para 14,50, nem foi uma queda tão significativa assim, para a gente ter tido aqui uma queda de 1 centavo aqui no rendimento. Então até me surpreendeu essa queda aqui no rendimento pago, tá? Ainda estamos com a Selic elevada. Então aqui um ponto que eu acredito que esteja talvez influenciando é a questão, pode ser dois fatores. Primeiro, a questão da menor quantidade de dias úteis do aqui de abril e maio, foram apenas 20 dias, ou talvez tenha aqui também o impacto da marcação a mercado ou marcação de crédito. Aqui, ó, essa primeira linha da DRE de Ruda 11. Notem aqui o mês de abril com resultado de apenas 8, 8 milhões de reais. Isso aqui foi um resultado muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Mesmo não tendo poucos dias úteis, apenas 20 dias, conseguiu ser pior do que o mês de fevereiro, né? Que teve 18 dias úteis e teve resultado de 10,6 milhões de reais. Então aqui o que eu acredito que esteja acontecendo é uma questão de marcação ao mercado sobre os CRAs do fundo. No entanto, aqui eu fui dar uma analisada em como que é a carteira de Ruda 11 e boa parte, ela, se não quase totalidade, possui indexação ao CDI. Aqui, ó, praticamente toda a carteira é CDI ou em dólar, né? Aqui teve parte em dólar. Olha, praticamente tudo aqui em CDI, né? Não deveria estar tendo essa tanta variação de marcação ao mercado, a não ser que a gente teve aqui uma questão de descompressão de spreads, que é algo que afetou bastante, principalmente os FIINFAs. Então, aqui, para ser bem sério também, estou na dúvida do que aconteceu aqui com essa performance aqui na receita com CRAs e CRIs. E como é de praxe aqui no Itaú, uma transparência horrorosa, tem aqui o corpo do relatório, mas não explicam nada, né? Tem aqui o resultado, mas não explica o que for, os fatores que levaram a essa queda do resultado. Lembrando que o Itaú ele é bem fraquinho, tá? Bem fraquinho mesmo. Não tão preparado aqui para lidar com o investidor, pessoa física. É, aqui, ó, nem sequer eles têm um e-mail aqui. Eu já procurei aqui outras vezes. Eles, para contatos, tem que ligar lá no Itaú. E você sabe, né? Ligar para banco vai ter aquela musiquinha, aquelas mulheres enjoadas lá, aquelas ligações gravadas. Tem que estar com muito tempo para ficar escutando aquele tipo de coisa. Enfim, aqui o Itaú para mim é uma gestora que deixa bastante a desejar. Aqui detalhe que eu estou analisando a DRE do mês de abril. Ainda não temos o relatório aqui referente ao mês de maio, tá? Para ver o que aconteceu. Acho que não vai demorar muito para sair o relatório, mesmo assim eu já resolvi gravar. Ok, agora aqui vamos para a segunda parte do vídeo. Vou comentar sobre fazer aqui estudo de risco em Ruda 11, porque tem muito fundo que está caindo. E os investidores aqui pensam que, será que aconteceu alguma coisa aqui com o fundo? Será que teve algum problema?
E não, tá? Aqui não tive nenhuma informação de novo problema aqui em Ruda 11, apesar de termos vários casos de devedores que deram problema aqui no fundo. Aqui está o meu compilado de devedores que estão inadimplentes ou com PDD aqui em Ruda 11. Lembrando que essa planilha aqui, o raio-x papel, onde eu faço apanhado de várias informações de vários fundos de papel e de tijolo, aqui é para o benefício dos assinantes master aqui do canal, tá? Mas enfim, aqui a gente tem os seguintes inadimplentes que são produtores rurais. Esse Consentini, José Domingos Lotti e Pedro Merola. Esses três aqui, acho que o devedor já está em recuperação judicial. Ah, aqui são casos em que já tem algum tempo o fundo está nos trâmites jurídicos, né? Não é algo rápido, mas pelo menos possuem garantias para ter alguma recuperação. Já aqui nesse CRA Portal Agro e Copagri, esses aqui já são casos mais graves, tá? Ah, aqui esses dois ativos são CRAs de revendas. Então aqui nesses casos, vai falar que não tem garantias, mas nesse aqui Portal Agro tem garantias de terras. Coisa rara, tá? Quase sempre esses CRAs de revenda não possuem garantias. Mas, enfim, aqui o Copagri é apenas cessão de recebíveis, né? E nesse caso é bem difícil de recuperação porque os clientes dessas empresas também estão inadimplentes com a revenda, então aqui você tem como garantia créditos, mas no entanto a maioria são créditos podres, tá? De produtos rurais que ficaram inadimplentes. Aqui uma dica para vocês também sobre esse devedor, o Portal Agro. Aqui a gente tem o Fiagro da Galápagos, o GCRA 11. Ele também tem esse Portal Agro aqui no fundo. E aqui eles fazem um acompanhamento melhor de transparência sobre os devedores do fundo. E aqui eles estão dizendo o seguinte sobre esse Portal Agro. A reestruturação do CRA encontra-se em andamento, através do Fiagro Jatobá, que participará de processo competitivo para adquirir ativos apresentados pelos devedores no âmbito da recuperação judicial, com o objetivo de posterior alienação e pagamento dos investidores. Além do aporte dos CRAs na classe mezanino do Fiagro, os credores, incluindo o GCRA, realizaram um aporte de recursos na subclasse sênior para viabilizar a estrutura com a aquisição de determinados créditos e o pagamento dos custos de transação. Esse aporte de recursos possui prioridade de pagamento em relação às demais subclasses, contando com nível de subordinação relevante de remuneração de CDI mais 5%. Aqui está em andamento a recuperação desse CRA Portal Agro, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem de problema aqui em Ruda 11. Aqui temos a Solubil, que é mais um caso de watchlist, ou seja, que não tem plano conhecido, mas é irmã da AgroGalaxy, então tem que tomar muito cuidado. Temos aqui o devedor Lerme, o produtor rural Lerme. Esse daqui também está inadimplente, mas pelo menos o gestor aqui nos últimos relatórios parou de esconder aqui o problema e comentou que ele está tendo uma audiência de conciliação com o devedor e seus assessores para realizar aqui o pagamento através da venda de ativos. Então, isso daqui é muito positivo, demonstra que o devedor, ele basicamente fala assim, devo, não nego, estou aqui me esforçando para pagar. Então, aqui, essa demonstração de interesse em vender ativo é um ponto positivo. Então, aqui, se a gente for somar os problemas em Ruda 11, nós estamos falando em cerca de 12,60% do PL. Já o desconto patrimonial está em 19%. Então, um belo de um desconto, tá? Agora aqui também vou dar uma olhada em como é que está a reserva do fundo. Aqui tem 15,3 milhões de reserva. Então, 15,3. Vamos ver aqui, são 160 milhões de cotas.
Então aqui o fundo está com 9,5 centavos. Então já tem bastante, até como reserva ok aqui, tá? Pelo menos considero como ok. Aqui lembro vocês também que o fundo, o Itaú e a Intrag, eles fizeram aqui várias PDDs ao longo aqui dos últimos meses, já para considerando uma recuperação parcial desses créditos que deram problema. Então aqui a gente tem 62,8 milhões em PDD. 62,8 milhões. A gente está falando aqui de 39 centavos em provisão para devedores duvidosos, o que é bastante coisa, tá? Enfim, aqui Ruda 11 teve bastante problema, foram vários devedores aqui dando problema. Apesar disso, ainda acho um fundo decente, tá? Tem alguns pontos que eu gosto aqui em Ruda 11. Por exemplo, uma boa distribuição aqui entre segmentos, tem uma diversificação, tem aqui muitos ativos com garantias de terras, aqui ó, 19, 53, 62% aqui com garantias de terras, aqui também mais a nação de terras e imóveis. Então tem muitos aqui CRAs com garantias reais, garantias fortes. Além disso, temos aqui uma carteira que eu considero como de boa diversificação também, tá? Poderia ser melhor, tem aqui um de 4,7 ou de 4,2, mas tendo em vista que a média dos demais fiários até que tem uma boa diversificação, tá? Então, apesar dos pesares, apesar dos problemas que o fundo teve, ainda considero o Ruda 11 como um fiário robusto. Aqui o dividend yield expressa isso, não é um dividend yield muitíssimo elevado, um dividend yield intermediário, né? Então, que ainda estou achando o Ruda 11 interessante, tá? Ele realmente tinha ficado aqui um pouco esticado nessa fase de R$ 9, mas agora começa a ficar mais interessante. Ok, então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.